A gente começa hoje uma série nova chamada Chega de Bagunça. Tem um videozinho, se você não viu, para você ver do que a gente vai mais ou menos tratar aqui. Eu tenho uma foto do meu filho todo lambuzado desse jeito aí quando era criança, porque bagunça costuma ser coisa de criança, mas quantos bagunceiros tem aqui hoje? Mas deixa eu fazer uma pergunta melhor. Quem na sua casa, você não precisa, finge que não é você, quem na sua casa tem um bagunceiro, uma pessoa bagunceira? Você está lembrando de alguma imagem também, né? Você está lembrando de algum quarto que você, quando você olha, você fecha a porta, você finge que não viu? Eu não sei quanto a você, mas esse vídeo, ele mexe comigo de uma maneira profunda. Eu fico nervoso. Por que esse pessoal não joga esse lixo fora? Por que não arruma? Há pouco tempo atrás eu desci, a gente tem um pequeno depósito no prédio, para dar uma arrumada, e dá uma alegria tão grande quando você joga algumas coisas fora, arruma, limpa, dá uma varrida. Quantos aqui gostam de organização, arrumação, ordem? Façam assim comigo. Pelo amor de Deus, quem não levantou a mão? Claro que você gosta disso. Você gosta, você não gosta de ser a pessoa que vai fazer, mas você gosta de coisas organizadas, né? Ordenadas. E ninguém gosta de bagunça, mas bagunça faz parte da nossa vida e todos nós já bagunçamos alguma coisa. Com certeza você já bagunçou alguma área da sua vida, e às vezes alguma coisa parecida com essa, que é fácil da gente enxergar. Alguns anos atrás, recém-casado, antes de ter filhos, eu e minha esposa fomos morar nos Estados Unidos, junto com a próxima família dos meus sogros que moram lá já há muitos anos. E a gente passou um tempo lá e eu trabalhei em alguns tipos de empregos diferentes. Um deles foi numa lanchonete, tipo o McDonald's, e eu fazia tudo que você pudesse imaginar na lanchonete. E uma das coisas que durante uma época eu fiquei encarregado era de fazer uma comida que eles serviam num potinho, tipo uma sopa que chama, uma comida mexicana que chama chile. Quem já ouviu falar no chile? Levanta a sua mão. Que se tornou famoso. Feito com bastante carne moída, 2 tipos de feijão, alho, tomate e os molhos, pimentas, muita coisa. E eu lembro que demorava um tempão, jogava aquilo tudo numa panela, acendia um fogo, uma panela desse tamanho, e a gente enchia daquilo. E um dia, fazendo o chile estava pronto, e a gente tinha que falar que estava, a gente falando alto para o pessoal saber que estava muito quente, porque a gente ia derramar aquilo sobre uma outra panela, e eu tinha que ser cuidadoso, pano de prato, eu sabia que era um perigo. Um dia eu fiz uma escolha errada, e a minha cozinha toda se encheu, ele caiu aquele panelão, encheu tudo de chile. Na mesma hora o gerente estava entrando, olhou para mim, deu um sorriso e falou: tem que fazer outro. Eu sei, com certeza tem que fazer outro. E algum tempo passou e eu vi numa série de televisão uma cena muito parecida. E eu trouxe só para você ter uma ideia. O dele foi um pouco pior, mas do que aconteceu naquele dia. Sim, chega de bagunça, hashtag chega de bagunça. Já que eu estou compartilhando um pouco das minhas bagunças, se você tiver uma bagunça para compartilhar, uma foto, tira uma foto daquele quarto do seu filho essa semana. Legal? Tem gente que vai tirar a foto da parte de dentro do carro, por fora a coisa mais linda, por dentro ninguém nem quer ver. Vamos compartilhar? Vamos? É só você postar e colocar. A gente vai se divertir a beça com isso. Eu não vou botar aqui no telão, a não ser que você permita, mas bota essa hashtag aqui, chega de bagunça. Deixa eu botar para você o vídeo do Kevin aqui. Pelo menos uma vez por ano eu gosto de trazer o famoso chile do Kevin. O truque é não
cozinhar muito a cebola. Era uma panela desse Todos vão tamanho. se conhecer no pote. Eu levo isso a sério. Passo a noite socando o alho e fatiando o tomate. Preparo a pimenta mexicana. É uma receita passada pelos malumes há gerações. Acho que é a coisa que eu faço melhor. Ele termina dizendo uma das coisas que eu faço melhor. Mais uma vez, né? A gente sabe que na nossa vida esses momentos acontecem. Só que eu quero falar, claro, de outros tipos de bagunça. De outras áreas da nossa vida onde a gente tomou uma decisão, fez uma escolha, deu um passo em falso, ou alguém fez alguma coisa e uma bagunça aconteceu. Alguns de vocês, com certeza, talvez tenha bagunçado a sua vida relacional, tenha bagunçado a sua vida familiar, alguma decisão que bagunçou o seu casamento, que bagunçou o seu relacionamento com a sogra, com o sogro, com os filhos, com os cunhados, com o genro, com nora. Talvez você tenha tomado uma decisão que bagunçou a sua vida financeira, isso é muito comum. Talvez decisões que você não tomou bagunçou a sua vida no que diz respeito à sua saúde. Algumas pessoas começaram lá atrás o que achavam que ia ser inofensivo, mas se tornou um hábito seriamente destrutivo. Começou como um passatempo, se tornou um vício. Começou como algo que você fazia socialmente, mas agora você faz secretamente. Há pessoas que estão vivendo nesse momento uma imensa bagunça em uma determinada área. Outros não, outros estão vivendo tão bem porque a bagunça passou, mas não se engane, outras podem aparecer na nossa frente. Elas acontecem, elas fazem parte da nossa vida, às vezes porque nós mesmos somos os causadores. Nós mesmos tomamos essas decisões. Na maioria das vezes, eu sou o autor das minhas bagunças. Em outros casos, alguém tomou uma decisão e eu pago junto com aquela pessoa porque eu faço parte daquele contexto. Uma decisão tomada pelos meus pais vão me afetar. Uma decisão tomada pelos meus bisavós vão me afetar. E as minhas decisões estão afetando hoje a vida dos meus filhos. E às vezes eu faço uma bagunça e eles também pagam por isso. Alguns de vocês se casaram com uma bagunça. Deixa eu ver se tem algum caso aqui, né? Disseram para você, cuidado, olha que você vai entrar. As 3 ex-namoradas dele, as últimas 3, levaram você para jantar e falaram, filha, cuidado, não vai dar certo esse negócio. Ainda assim você disse, não, eu estou apaixonada e eu vou dar um jeito nele. Você já ouviu alguém falar isso? Nunca funcionou, não se dá jeito nas pessoas, não tem como. Mas não sei se é o seu caso. Alguns de vocês foram arrastados para a bagunça de outra pessoa, não é culpa sua, mas agora se tornou sua bagunça também, sua desordem. A verdade, mais uma vez, ninguém absolutamente escapa disso. Todos nós, na nossa história, ela faz parte disso. Bagunça nos torna comuns uns aos outros. É o que nós temos em comum, porque é geracional, vai passando e a gente continua muitas vezes e não consegue se livrar delas. Mas aqui tem uma boa notícia para você, eu tenho certeza que isso vai te ajudar e vai te alegrar muito. Há sempre alguém cuja vida está uma bagunça pior do que a sua, glória a Deus. Isso traz um conforto muito grande. Não, a boa notícia é essa daqui. Não é só você. Não é só você. Na verdade, é todo mundo. E esse quando eu digo que pode ser uma boa notícia de conforto, é porque em geral a gente acha que é só com a gente certas coisas. Mas bagunça é o que todos nós temos em comum. E quando eu falo bagunça, eu estou falando de desordem. Estou falando de uma vida, todos vivemos uma vida cheia de falhas e imperfeições. A minha lista de erros não é tão diferente da sua. A minha lista de pecados não é tão menos cumprida do que a sua, talvez seja maior. Mas quando eu falo que isso é comum entre todos nós, é o que eu queria hoje introduzir a você enquanto a gente fala. Nas próximas semanas a gente vai se aprofundar, mas hoje é dia de apenas lançar aqui alguns alicerces. Uma vez que isso é comum a todos nós, é por isso que nós temos que ser muito cuidadosos quando temos a tendência de criticar o outro. Quando eu olho para a bagunça que você está fazendo na sua vida e tem a tendência de criticar, eu preciso me lembrar, eu também tenho isso na minha vida. E não é interessante como as pessoas que tomam decisões erradas, e a gente tem a tendência de criticá-los, as pessoas que fizeram uma escolha muito errada,
E você fala, nunca aconteceria comigo. Quando você conhece melhor aquela história, quando você conhece melhor aquela pessoa, quando você conhece a criação dela e a história, a bagagem que ela carrega, não é verdade que a gente olha de uma maneira diferente? A gente não muda um pouco a maneira como a gente enxerga isso? E o que Jesus vai nos ensinar o tempo todo é que no que diz respeito ao erro das pessoas, ou já que a gente está na igreja, o pecado das pessoas, as bagunças que as pessoas fazem, Jesus nos ensina que nós deveríamos ser muito mais observadores, estudantes, do que críticos. A nossa tendência muito mais é criticar, a nossa inclinação é olhar e nos acharmos melhores, mas Jesus nos convida a aprender alguma coisa. Nós precisamos aprender a olhar no espelho antes de julgar qualquer pessoa. Aliás, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 5, é o próprio Senhor Jesus que fala sobre isso. A gente falou algum tempo atrás aqui na igreja, que Jesus nos ensina que quando você olha o erro na outra pessoa, um erro que ela precisa ajustar, em geral tem um maior em você. Ele faz uma analogia de um cisco no olho da outra pessoa e uma tábua cobrindo a sua visão. E olha o que ele fala no final do seu discurso: livre-se da tábua na sua frente primeiro, assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu acho que quando Jesus fala isso, as pessoas devem ter achado engraçadíssima a imagem que ele falou, de alguém tentando te consertar um cisco com uma tábua na frente do olho, impedindo que ele pudesse enxergar. Jesus nos ensina: aprenda antes, ouça antes, fale depois e ajude alguém. Quem está acordado aí, diga amém. E o que isso nos convida a lembrar, e mais uma vez, o fato de que todos estamos no mesmo barco, todo mundo tem erros, todo mundo tem falhas, todo mundo bagunçou a sua vida em algum nível, é que nós precisamos uns dos outros. E isso é uma das coisas que talvez Deus tenha trazido pessoas aqui por isso. Algumas semanas atrás, o nosso assunto aqui na igreja era orgulho. E uma das coisas que o orgulho faz melhor do que tudo é dizer para você que você não precisa de ninguém, que você não precisa de ajuda, que você se resolve. Aliás, quase todo mundo que está hoje numa enrascada daquelas, brabas, gente que está realmente no fundo do poço, não começou no fundo do poço, começou acreditando nessa mentira: eu me controlo, eu sei como é que vai ser, eu me garanto, eu dou um jeito, não preciso de ajuda, daqui a pouco eu acabo com isso, daqui a pouco isso acaba, daqui a pouco isso para, eu estou com isso sob controle. Isso frequentemente é uma mentira que a gente acredita. Mas quando você descobre que Deus colocou pessoas perto de você, aliás, deixa eu te falar, se você não sabia, a igreja existe para isso. A igreja não existe para ter um dia para você cultuar a Deus. Não existe para que você venha cantar e ouvir uma palavra. A igreja existe para que a gente seja uns aos outros o tempo todo. Tem mais de 50 vezes uns aos outros no Novo Testamento. A Bíblia nos convida a ter uma ligação de comunhão, de comunidade, de viver juntos. Você pode não imaginar, mas tem gente aqui que está algumas cadeiras próximas de você, você não falou com ela ainda, mas que já viveu aquilo que você está vivendo hoje e sabe como vencer o que você está lutando hoje. E se você conversar com ela, pode ser que tudo faça diferença na sua vida. É por isso que a gente valoriza tanto PG aqui na igreja. Pequenos grupos abrem as portas para que isso aconteça, para que a nossa vida se entrelace em algum nível e a gente possa ajudar uns aos outros. Isso é ser igreja mais do que qualquer outra coisa. Existe gente que pode ajudar você e você pode ajudar alguém. No que diz respeito às falhas, os erros, as bagunças que a gente comete, é tão importante saber disso. É raro encontrar pessoas que foram capazes de limpar a sua bagunça sozinhas. Muito raro, na verdade eu não conheço. Mas quando você reconhece de fato que você errou, que você falhou, que você bagunçou tudo, eu queria te dizer hoje, eu queria que você guardasse isso, que isso é um pequeno passo para finalmente reconhecer como Deus pode agir na sua vida. E Deus usa um fariseu para nos ensinar a respeito disso. Na verdade, o apóstolo Paulo, que era um fariseu, deixou de ser, se tornou um ex-fariseu no dia que ele teve encontro com Jesus, mas era o seu partido, era quem ele era um cara extremamente estudioso, extremamente inteligente,
muito zeloso. Ele fez da sua missão perseguir a igreja para ver se conseguia acabar com ela, desmantelar esse movimento aí, que parece uma imitação barata do nosso judaísmo, que estão seguindo aí talvez esse homem que dizem que é o Cristo, que era um carpinteiro nazareno, que dizem que fez alguns milagres, mas quer saber, isso tem que acabar. E Paulo faz disso a missão da sua vida, e vai longe para tentar acabar com a igreja, até que ele tem um encontro com aquele nazareno, com aquele carpinteiro do qual ele falava. Ele tem um encontro com Jesus, que foi tão marcante, mudou a sua história completamente. E agora ele entendeu o que aconteceu, que Jesus não apenas foi talvez o Messias, mas ele é o Messias, que ele não apenas morreu, mas ele ressuscitou. Ele tem um encontro com Jesus. E a sua vida vai para uma outra direção. O mesmo zelo que ele tinha para perseguir a igreja, agora ele vai usar para pregar o evangelho, para plantar a igreja em tudo quanto é lugar. Ele começa a escrever cartas para as igrejas, cartas que se tornam tão preciosas, tão valorosas, que as pessoas guardam e copiam, e vão replicando, e vão mandando para outros lugares, e é tão precioso, tão valoroso, que se torna parte do que eu e você hoje chamamos do nosso Novo Testamento. E Paulo, lá em Romanos, escrevendo aos Romanos, ele vai falar com minúcia a respeito desse assunto, quando ele diz: assim, tudo que a lei diz aos que vivem sob ela. A gente está falando de bagunça que a gente faz, e elas acontecem quando a gente não cumpre certas regras. O que Paulo está falando? Assim, tudo que a lei diz aos que vivem sob ela. Significa que se você está sob uma lei, ela está acima de você, ela manda em você. Se você vai entrar para uma universidade, você assina um contrato, tem leis que você precisa cumprir, você tem que cumpri-la. Mas como eu não entrei nessa universidade, eu não preciso cumprir essas leis. Existem leis que estão sobre você, que foram estabelecidas, então você tem que cumprir, você está abaixo delas, elas estão sempre acima de você. Nós vivemos debaixo da Constituição Federal do Brasil, que foi estabelecida. Você não consegue ficar acima disso, você está sempre abaixo. Mas um cidadão europeu, um cidadão americano, um cidadão não precisa cumprir lá no país deles a nossa Constituição, a não ser que eles entrem aqui, eles têm que cumprir. Se você vai para um outro país, você tem que cumprir as leis daquele país. É isso que Paulo está dizendo. Mas claro, ele está falando da lei. Quando ele fala lei, ele está falando da lei de Deus. Talvez o termo escrito ali seja justamente a lei como eles entendiam, a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da sua Bíblia, que traz todas as leis que Deus deu à nação de Israel. Ela está sobre vocês. No caso dos judeus, era a lei de Moisés, era essa lei. Mas se Paulo estivesse falando também com cristãos, e estavam, se ele estivesse falando com você, alguém que é do Novo Testamento, que é da Nova Aliança, que lei? Ele está falando da lei de Jesus. Ela está acima da gente. Qual é a lei de Jesus? A lei de Jesus é uma só. E eu vou colocar dessa maneira: ele te convida a tratar as pessoas como ele te tratou. A lei de Jesus é só essa: eu quero que você trate as pessoas como Deus em Cristo te tratou. Que você ame como Ele primeiro te amou, que você perdoe como Ele primeiro te perdoou, que você cuide, que você trate. E aquele monte de uns aos outros que aparece no Novo Testamento são apenas aplicação desse primeiro e único e grande mandamento. Mas se você não é crente, e se você não é judeu, ainda assim existe uma lei que nós chamamos de um padrão moral que foi impresso dentro de nós. A gente não sabe explicar, mas a gente sabe o que é certo. Não tudo, mas a gente sabe o principal. Uma pessoa pode ter vivido a sua vida inteira sem ter ido à escola, sem ter pai e mãe, sem ter qualquer pessoa sendo tutor dela, e ainda assim ela sabe que é errado matar, que é errado roubar, que é errado defraudar alguém, subtrair alguém, seja o que for. A gente sabe, tem algo dentro da gente que a gente não sabe de onde veio, não foi a gente que criou, não foi a gente que elaborou, mas que é um padrão moral que está sempre ali na nossa frente. E todo mundo, sem exceção, todo mundo falha, não consegue cumprir a lei, seja ela qual for para você. Você é judeu? Antigo Testamento, se você quiser. Você é um cristão? Novo Testamento, com essa lei de Jesus. Você não é nenhuma coisa nem outra, o seu padrão moral, seja o que for, nós não conseguimos cumprir. E a gente sabe que é o normal da vida, porque a gente usa frequentemente essa expressão, que eu tenho certeza que você já falou um dia, ou então você já ouviu muitas vezes. A expressão é: mas ninguém é perfeito.
Quem um dia já falou, como eu já falei, umas 40 vezes? Quando eu falo para você levantar a mão, você não é obrigado, mas faz bem para mim saber que você está com a mão funcionando. Quem já ouviu essa expressão, já falou ela alguma vez, mas ninguém é perfeito. Talvez você queria usá-la agora, pastor. Não levantei a mão, mas não. Mãe, ninguém é perfeito. Pai, ninguém é perfeito. Professor, ninguém é perfeito. Patrão, ninguém é perfeito. Às vezes, seja o que for que a gente faça, é a melhor maneira de justificar qualquer erro meu. Ninguém é perfeito. Em alguns casos isso cola, porque a gente fala, exigir de alguém é exigir perfeição. Mas a maioria das vezes são coisas que a gente deveria fazer, podia fazer, tinha como fazer, era capaz de fazer e não fez. Mas muitas vezes a frase é essa: ninguém é perfeito. Quando você fala essa frase, ninguém é perfeito, tem algo embutido nela, que em geral a gente não percebe, embora pareça óbvio. Mas você está dizendo um padrão que existe. Você está dizendo, existe um perfeito, que ninguém é. Existe um lugar tão alto, tão estabelecido, um padrão de perfeição, que absolutamente ninguém consegue chegar. E claro, aqui na igreja, você já deve imaginar, o pastor vai falar que existe alguém, existe uma pessoa que chegou lá. Guarda isso no seu coração, porque sim, a gente vai nessa direção. Mas quando você diz ninguém é perfeito, o que você está reconhecendo? Que existe um lugar de perfeição que ninguém chegou, que ninguém consegue chegar. Você tem uma teoria, uma explicação sobre qual é a origem disso, mas você nem sabe explicar. A verdade é que a gente não consegue alcançar. E Paulo está dizendo assim, tudo que a lei diz aos que vivem sob ela, diz aos que vivem sob ela. Para quê? E a gente, se você é um leitor da Bíblia, deixa eu te convidar mais uma vez, leia a sua Bíblia, estude, você vai ficar bobo com as coisas que Deus fala ao seu coração. A gente cantou uma canção aqui hoje que diz, quero conhecer-te, ouvir os teus segredos. Não importa, o preço, eu quero me lançar. Se essa canção sai do nosso coração, ela é verdadeira. Uma das coisas que você faz é quando você coloca os seus olhos na palavra, Deus começa a te falar segredos. Começa a revelar coisas que você não tinha visto antes. E talvez você passe por esse versículo direto. Mas Paulo está prestes a nos dizer por que Deus nos deu a lei, seja ela qual for. No caso, ele está falando com judeus, então a lei de Moisés. Se ele está falando com cristãos, a lei de Jesus. Porque de um jeito ou de outro, são leis que muitas vezes a gente não consegue cumprir. Ah, mas eu sou crente do Novo Testamento. A lei de Jesus é bem mais fácil de entender, bem mais complicada de fazer. Amar como Ele me amou é mais fácil de entender. Mas para praticar, você tem que voltar semana que vem, na outra, eu vou encher a sua cabeça disso, eu vou encher a minha cabeça disso, e ainda assim vai ser um desafio. Paulo está prestes a dizer por que você tem acesso à lei, por que a lei é tão importante para você, por que Deus achou que ela era importante. Agora vem o propósito. E se eu deixar você só pensando sem ler, você vai dizer, bom, propósito da lei. Propósito de Deus dar uma regra para o ser humano é aprimorar ele, é tornar ele melhor. Faz sentido, mas não é verdade. Deus não nos deu a lei para nos tornar melhores, porque Ele sabe que você pode melhorar, mas você nunca vai chegar onde tinha que chegar. Ele nos deu a lei com esse propósito. Paulo deixa claro, aliás, se você ler todo o capítulo, isso vai ficando cada vez mais claro. Ele fala, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis. Pode substituir também por responsabilizados. Todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Diga todos. Quem escapou? Ninguém. Eu estou falando de uma pessoa que está a 5 quilômetros de distância, atravessando a rua agora, que não quer nada com Deus, nunca quis nem vai querer. E estou falando com a pessoa mais santa que você já conheceu, que está para lá mais ou menos em algum lugar, e está nesse momento em oração, em jejum, e está se entregando para... E Deus colocou todo mundo no mesmo pote, e falou, todos, diante da minha lei, devem se calar. Todos são culpáveis. Nenhum de nós é perfeito,
E aqui Paulo entrega para a igreja o propósito pela qual a lei foi dada. Existe um padrão, existe um lugar alto, um patamar que Deus estabeleceu, que todos nós reconhecemos como certo. E nenhum de nós consegue perfeitamente alcançar. Mas enquanto Paulo está falando isso, ele está nos dando uma boa notícia, porque o propósito desse conflito dentro de nós, que ele no capítulo 7 vai deixar bem claro, ele fala várias vezes: o que eu queria fazer, eu não consigo fazer, e o que eu não devo fazer, eu vou lá e faço. Meu Deus, toda hora isso está acontecendo comigo, e com você também, e com cada um de nós. Existem erros que você comete, pecados, que você já pediu perdão 1000 vezes a Deus, e você volta. E volta. Por quê? Por quê? Paulo vai tentar explicar. Ele vai deixar claro que o propósito desse conflito, o objetivo desse sentimento de culpa, se você carrega ele, não é tornar você perfeito. Não é fazer você se sentir tão mal que um dia finalmente você consegue resolver tudo e agora você é perfeito. Esse não é o propósito da lei. O propósito da lei, do conflito que ela causa dentro de nós, é que você se cale. Que eu me cale, que todos se calem. Na prática, quando eu olhar para você e ver a sua bagunça, quando eu olhar para você e ver os seus erros e a sua bagagem, eu olhar para você e ver as decisões erradas que você está tomando agora, não me entenda mal, eu posso ser uma bênção e te ajudar a enxergar, mas no final das contas, acertando ou não acertando, você está nessa mesma posição. Quando eu olho e a minha inclinação é criticar você, Deus está falando: André, cale-se, obrigado. Quando você olhar para mim e começar a ver a bagunça da minha vida, que você se cale, porque você está no mesmo barco. Todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus, porque absolutamente nenhuma pessoa consegue guardar a lei de Deus, seja antiga aliança, seja nova aliança, seja nossas próprias leis pessoais, seja o nosso próprio padrão. Nós não conseguimos cumprir nem o que a gente acha que é importante. Esquece por um minuto aqui Deus, mas o que você acha que é importante você não consegue fazer, e eu também não. Mas ele está dizendo que você, quando ele fala culpáveis, você é responsável, você deve ser responsabilizado perante quem estabeleceu o padrão. O padrão que você resolveu aceitar e adotar na sua vida. Se não é Deus, que seja a sua consciência. Mas de um jeito ou de outro você não consegue atingir o padrão. E olha como é que ele desenrola isso. Vocês podem ver agora. Vocês conseguem ter revelação. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Ninguém pode ser por Deus justificado. Você está bem, está tudo bem, a gente está legal, porque você cumpriu a lei, porque você cumpriu as ordens que eu dei. Ele mesmo está dizendo: Deus te deu as ordens, você não cumpriu, mas se cumprisse, não ia conseguir ser justificado por isso. Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Onde que Paulo está querendo chegar? Como assim, Paulo? Olha como é que ele fala no versículo seguinte: quanto mais conhecemos a lei, quanto mais você se aprofunda em descobrir o que é certo, mais claro, mais claro fica que não lhe obedecemos. Pastor, que pregação louca é essa? Parece que você está falando para as pessoas que não tem jeito, que a gente vai fazer o que é errado a vida inteira. Eu estou só constatando algo, junto com você, que Paulo constatou lá atrás, e ele vai nos ajudar, fica tranquilo. Mas que é importante a gente enxergar. Quanto mais você olha, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você se enriquece dessa verdade, dessa palavra, mais claro fica que nós falhamos, que nós erramos, que nós não conseguimos, que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei, diante dela, ela é um espelho para nós, nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu uso de vez em quando esse exemplo para lembrar você. Antes de você vir para cá, você deve ter passado na frente do espelho. Talvez enquanto escovava o dente, talvez enquanto se arrumava. O espelho é muito importante. Alguém diz amém? Alguns de vocês definitivamente passaram. Se alguém não passou pelo espelho, todo mundo já tinha percebido, né? Já tinha chamado a atenção, porque tem alguma coisa sempre errada para ajustar. O que o espelho faz com você? Ele te mostra
o que tem que ser arrumado. Mas, diferente do espelho, a gente muitas vezes consegue arrumar. A graça não consegue fazer isso. A lei não consegue fazer você melhorar. Ela só consegue te lembrar que a sua vida é uma bagunça. Frequentemente. Que você sabia o que era certo e ainda assim não fez. Que você sabia o que era errado e ainda assim foi lá e fez. Seguir a lei, mesmo que seja só na sua mente, não nos torna melhores, apenas nos torna responsáveis diante de Deus, culpáveis. E mesmo no Novo Testamento, quantos cristãos do Novo Testamento tem aqui na igreja hoje? Acho que todo mundo, né? Qual é a lei que a gente repete aqui? Meu Deus, foi as coisas que eu mais preguei nos últimos 3 anos. A lei de Jesus. Ame um ao outro como eu te amei. Jesus fala isso. Quando eu ouço essa lei, eu sou lembrado de que eu não consigo fazer isso o tempo todo. Que eu falho nisso também. Que eu não estou amando algumas pessoas como eu deveria amar. E não estou priorizando certas pessoas que eu precisava priorizar. O que a lei faz, muito bem, e esse é o seu propósito, é lembrar você de que você não chegou lá. A lei me lembra de que eu estou aquém. Estou atrasado, estou fora. Então aqui vai a pergunta mais desconfortável do seu domingo. Para você que está em casa também, seja bem-vindo. Qual é a lei sobre a qual você está? Que te lembra o tempo todo que você não consegue. Que você não consegue cumprir, que você não consegue atender, que você falha, e você não consegue se livrar disso. Qual é a lei? Para cada um de nós é uma diferente, para alguns de nós é muito parecido. O que toda hora você é lembrado, por que eu não consigo fazer isso? Porque tem certas leis que a gente se dá o direito de quebrar sem muita crise. A gente tem a consciência tranquila quando você está diante de uma lei de trânsito que diz que você não pode furar um sinal vermelho, porém é meia-noite e é um lugar muito perigoso. Então você cria uma nova lei que te absolve daquela lei. Eu vou furar esse sinal sem problema nenhum. Alguém está culpado? Nem a culpa, tranquilo. Eu me sentiria culpado se eu ficasse nesse sinal, correndo algum risco, correndo algum perigo. E quando a gente vai ver, a gente cria uma série de outras emendas que a gente vai colocando nas leis que a gente conhece para estabelecer o que nós consideramos certo. Mas tem outras que são muito profundas, porque falam da sua moral, falam do seu caráter, falam de quem você é como marido, como esposa, fala da sua fidelidade, fala da sua hombridade, fala da sua honestidade. E a pergunta volta, qual é a lei que você não cumpre, que você não consegue cumprir, e o tempo todo só te lembra disso, só te lembra como você está aquém? É tão frustrante isso. Tão frustrante. Para alguns é um hábito destrutivo que você não consegue deixar, um vício que você não consegue largar. Alguma coisa que você já falou para o seu marido 1000 vezes que você vai parar. Não, chega, foi a última vez. Ou para sua esposa, não vai acontecer mais, eu mudei, não vai ser. E 1000 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. No seu caso, o que é essa lei que você simplesmente não consegue cumprir? E se isso te provoca algum mal-estar, é aqui que eu queria chegar. Porque se isso provoca em você algum mal-estar, nesse momento você está experimentando a lei, pelo verdadeiro propósito que Deus a deu. É interessante que Paulo vai construindo a sua narrativa, a gente não vai falar disso hoje. Hoje é só fazer você se sentir mal, hoje não tem coisa boa. Fazer você se sentir bastante mal, semana que vem a gente dá boa notícia. Mas só para dar uma dica, Paulo vai construindo uma verdade, que ele diz que essa condenação, esse sentimento de culpa que me deixa, meu Deus, que ele fala no capítulo 7, miserável homem que sou, eu não consigo escapar do peso desse pecado. Ele chega no capítulo 8, no primeiro versículo, e fala algo que é tão libertador e tão transformador, que define a nossa vida, quando ele fala, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas antes de chegar lá, a gente precisa entender o que está acontecendo antes. Deus quer que você trate, que você lide com o que está acontecendo no seu interior. A lei que te faz sentir mal, ela é um espelho.
E é um lembrete de que a vida é uma bagunça, muitas vezes, mas que você jamais saberia a desordem da sua vida se não tivesse um padrão de ordem. Você jamais perceberia o erro se você não soubesse que algo é certo. 3 versículos depois, Paulo resume isso de uma forma maravilhosa, numa declaração muito famosa. Deve ser um dos últimos versículos que a gente vai falar nessa manhã. Pois todos, diga bem alto, todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Não conseguiram chegar lá. Posso parafrasear assim? Pois todos pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados, aquém da glória de Deus. Quando você está aquém é que você não conseguiu chegar. Mas essa imagem que eu estou fazendo para você é tão ridícula. A distância é muito maior. O homem mais santo da face da terra não tem comparação, não chega nem um dedinho do pé do Senhor Jesus Cristo. Todos, sem exceção, pecaram. É isso que é interessante. Deixa eu colocar assim para você. Quando você compara uma formiga com um gato, você fala, não tem comparação. O gato é infinitamente maior do que uma formiga. Mas quando você compara os dois com o sol, você sabe qual é o tamanho do sol? Não dá para você medir, provavelmente. Quando você compara o formiga e o gato em relação à Via Láctea, é mais ou menos o que Deus está falando para a gente. Eu sei que você acha que o seu erro é um pouquinho menor do que daquela pessoa. Eu sei que você acha que você é menos pecador. Eu acho que quando você olha para a sua vida e se considera pecador, mas você olha para uma pessoa que é criminosa, que é horrorosa, você fala, eu sou pecador, mas não sou tão... Mas tudo isso diante da Via Láctea. Deus está falando, está todo mundo no mesmo plano. Todo mundo no mesmo lugar, todos sem exceção pecaram, todos fracassaram e todos estão afastados aquém da glória de Deus. Nós não conseguimos cumprir nem o nosso próprio padrão. Eu não consigo fazer nem o que eu acho que é certo, não com frequência, não com consistência. Eu não consigo fazer muitas vezes o que minha esposa acha que é certo. Você não consegue fazer às vezes o que o seu marido considera certo, o que pede de você, o que seus pais pedem de você, o que seus filhos precisam de você. Nós não conseguimos cumprir o que a sociedade pede de nós, o que as leis brasileiras pedem de nós. Não conseguimos cumprir o que Deus pede de nós. Todos fracassaram. Mas eu estou me esforçando, eu acho que eu melhorei. Mas como é que você faz agora em relação a todos os erros que você cometeu, os que você vai cometer também? Todos fracassaram e todos devem se calar. Todos devem saber que não existe distância entre o maior pecador e o menor, estão no mesmo lugar. E a gente deve se calar porque todos estão aquém da glória, do esplendor, da grandeza, da perfeição de Deus. Não me entenda mal, eu não estou dizendo, não precisa se esforçar para mudar, é em vão. Não, comportamentos errados precisam ser ajustados sim. Mas você pode consertar todos os seus comportamentos e todo o seu esforço não vai conseguir mudar essa verdade. Você vai continuar distante, aquém, afastado da glória de Deus. Olha aqui para mim, e Ele não tem crise nenhuma com isso. Quando Ele criou você, Ele já sabia a tua história até o final, desde o início. A Bíblia diz que Ele te amou quando você ainda era pecador e pagou um preço alto por isso. Eu gosto de usar esse exemplo para fazer você pensar, se eu sei do teu futuro, se eu conheço cada um dos seus dias, é difícil para mim perdoar você, porque eu sei dos erros que você vai cometer. Se eu sei que daqui a um ano você vai cometer um pecado horroroso, e você vem falar comigo depois do culto, pastor, que benção, falando, não vem falar comigo não. O que eu fiz, pastor? Não fez nada, mas vai fazer. E Deus que sabe cada um dos seus dias. Se Ele te fala hoje que Ele te ama, você pode ter total convicção de que você é amado para sempre. É tão importante lembrar disso. Ele conhece cada um dos nossos dias. Ele não tem crise Ele não tem medo das nossas falhas, dos nossos erros. Isso não compromete em nada quem Ele é e o plano dEle para mim e para você. E Ele não nos deu a lei para isso. Ele quer que você simplesmente esteja ciente da sua condição, de que existe alguém
maior do que você, a quem você precisa prestar contas. E todo esse seu conflito interior não é, antes de tudo, para que você se torne uma pessoa melhor. Tomara que você se torne. É um passo de cada vez. Mas é principalmente para que você reconheça a grandeza e a presença de Deus. Deixa eu terminar. A gente pode o teclado subir aqui, a gente cantar uma música antes de ir embora. Eu vou colocar 3 frases aqui de um livro do C.S. Lewis, que eu usei há pouco tempo atrás esse livro aqui como exemplo, que chama Cristianismo Puro e Simples. É um livro que não é muito grosso, é um livro que é muito interessante. Eu não vou dizer para você que eu li ele todo, ele não é fácil. C.S. Lewis é muito inteligente, eu não sou tão assim. Então não é uma leitura muito fácil, mas é simplesmente fantástico como esse cara consegue desvendar certas coisas da palavra de Deus. E antes dele se converter, ele tinha uma crise em relação ao comportamento humano e por que a gente era assim. Ele tinha dificuldade de acreditar em Deus como ele tinha sido apresentado para ele. Mas, observando as pessoas, observando como é que a vida acontecia, ele foi se tornando incomodado em pesquisar aquilo, até que ele tem um encontro com Jesus. E ele vai fazer um paralelo aqui entre as leis da física, as leis da natureza e a lei humana, da natureza humana. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo da lei da gravidade para você. Se eu soltar essa máscara, ela vai subir, ela vai para o lado ou ela vai cair? Você respondeu rápido. É tão fácil a gente saber disso. Não falha. As leis da natureza, elas são observáveis, você consegue constatar algumas coisas e elas não mudam. A gravidade nunca mudou na Terra até hoje. Possivelmente nunca vai mudar. Você pode confiar nela. É por isso que um piloto que vai decolar ou vai aterrissar a sua aeronave pode fazer a mesma rotina, ele pode confiar que as leis da física, as leis da natureza vão lhe ajudar a fazer mais uma vez e vai dar certo. É por isso que um atleta pode se tornar cada vez melhor no seu esporte, porque ele vai confiando em como é que as leis da física funcionam e ele vai aprimorando apenas a parte que ele pode controlar. Mas as outras coisas não, já está resolvido, está tudo certo. E ele fala, com o relacionamento humano, com o comportamento humano, não é assim. A gente sabe como é que uma pedra deve se comportar quando a gente solta ela, mas quando se trata do ser humano, quando você solta ele, você não sabe para onde que ele vai. Você não sabe se ele vai, qual direção que ele vai seguir. Não tem como saber. Ele coloca da seguinte maneira: a lei da gravidade nos diz o que a pedra faz quando nós soltamos ela, quando ela cai. Já a lei da natureza humana nos diz o que os seres humanos deveriam fazer e não fazem. Os seres humanos em todas as regiões da Terra possuem a singular noção de que devem comportar-se de uma certa maneira e por mais que tentem, não conseguem se livrar dessa noção. Quando ele fala dessa noção, é dessa coisa dentro da gente que diz: eu sei o que é certo, não precisa ninguém me dizer. Não preciso me converter ao cristianismo, eu não preciso me converter ao judaísmo, eu não preciso de uma lei escrita. Eu sei, eu não consigo escapar disso. Ele não está dizendo, não, quer saber de uma coisa? Eu não acredito mais que isso é bom. Eu não acredito que bondade é bom, eu não acredito que gentileza é bom, eu não acredito que organização, ordem, eu não acredito que é importante cuidar bem das pessoas, eu não acredito que vale a pena ter família. Não, ninguém pensa assim, todo mundo mantém esse padrão moral vivo, firme. E não foi a gente que criou isso, simplesmente nós acreditamos nisso. E ainda assim a gente não consegue cumprir. Na prática, não se comportam dessa maneira. Está no mesmo capítulo, capítulo 1 do livro. Enquanto ele está tentando descobrir Deus, ele vai percebendo como isso tudo é incômodo. E ele chega na seguinte conclusão: existe algo que está além e acima dos fatos comuns do comportamento humano. Algo que, no entanto, é perfeitamente real. Uma lei verdadeira que nenhum de nós elaborou. Absolutamente ninguém. Nenhum ser humano fez isso. Mas que nos sentimos obrigados a cumprir. Que nos impulsiona nessa direção. Meu convite para você nessa manhã é fazer o que Jesus nos convida a fazer o tempo todo. Em João no capítulo 8, uma pecadora aparece no meio do palco.
A mulher acabou de cometer adultério, ela é trazida, colocada na frente de Jesus e todo mundo está olhando para ela. A adúltera, pecadora. Ninguém está olhando para si. Ninguém está olhando para dentro. Ninguém está olhando. Porque quando qualquer pessoa comete algo que você considera horrível, hediondo, você não consegue parar de olhar para aquilo. É ele, é ele. E Jesus muda o jogo. Ele vira o jogo completamente. Todo mundo com pedra na mão. Preparar. Apontar. Deixa eu só falar uma coisa. Se você não tiver nenhum pecado, pode atirar a sua pedra. E agora eles são forçados a lembrar de que eles estão no mesmo barco, que eles estão na mesma posição. Que aqui nessa igreja, se a gente podia fazer uma fila do pior ao melhor, a gente podia fazer uma fila comprida, da Ana Teles a Pinto Teles. Qual é a rua que é pior? Não importa. E a pessoa que falou, pastor, não tem pecador pior do que eu aqui, então vai para o final da fila. Pastor, eu acho que eu sou mais santo da igreja, então vai para o início da fila. E Deus vai pegar e embaralhar todo mundo de novo, falando, eu não estou medindo nada disso, todos vocês estão abaixo, todo mundo igualzinho. Vocês não enxergam isso. Vocês olham para as pessoas, se comparam e fazem as suas próprias avaliações, mas Deus pegou todo mundo e botou lá embaixo, no mesmo patamar. Ele está lá em cima, ninguém consegue alcançar. Ele só quer que você lembre disso. Você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que te salve dessa situação. Mas isso é para a semana que vem. Moral da história dessa manhã é a seguinte: todos nós temos algo em comum. Enquanto você está fazendo assim, você não sabe com quem que eu estou te comparando. Quando eu digo que todos nós temos alguém em comum, significa que você tem algo em comum com as pessoas que você ama, com as pessoas que você convive, com as pessoas com as quais você lida no seu dia a dia, no trabalho, igreja, casa, seja o que for. Mas você também tem alguma coisa em comum com as pessoas que você mais despreza, com as pessoas que não entram na sua lista de convidados, com as pessoas que nem de perto você quer conversar e ter qualquer contato com elas, com as pessoas que você não gosta de dizer para ninguém, mas você não gosta delas. Você tem algo em comum com elas. Você para Deus é extremamente parecido com essas pessoas. Desculpa se eu estou te ofendendo, não queria. Mas eu e você temos, a síndrome, e precisamos entender do eu também. O nosso traço familiar, quando nós entendemos, eu tenho alguma ligação com você. Se a gente for procurar, as nossas famílias se cruzam em algum momento lá no início. O nosso traço familiar é simplesmente que todos nós falhamos e precisamos de um Salvador. Então eu queria te deixar um exercício para você fazer essa semana. Afinal de contas, um deverzinho de casa não vai te fazer mal. Mas é usar essa expressão. Talvez não em alta voz, de vez em quando sim. Mas toda vez que você for tentado a olhar para alguém e criticar, Deus falou que eu devo me calar diante de tudo que eu estou vendo, que eu julgo, porque eu sou juiz, eu julgo o que está errado, o que não está, quem está certo, quem não está. Deus fala que eu estou no mesmo lugar, não estou em posição de julgar ninguém, que eu deveria me calar. Então, ao invés de falar qualquer coisa, eu vou dizer, eu também. Não, mas o erro dele, mas eu tenho os meus. Não, mas aquele pecado, mas eu tenho os meus também. Não, mas não tem nada que... Não me compare com essa pessoa, não. Eu também, eu estou na mesma posição, estou no mesmo lugar. Você pode dizer bem alto comigo essas duas palavrinhas? 1, 2, 3 e... Bom ensaio. Durante a semana, durante esses dias, que Deus fale, que o Espírito Santo lembre a você disso. Pastor, isso não me ajuda muito, você não faz ideia de como pode te ajudar a preparar um alicerce para o que Deus quer construir na sua vida. O reconhecimento de que você precisa da mesma coisa que as pessoas mais horríveis e detestáveis que você conhece também precisam. Você precisa de um Salvador. Eu quero te dar uma boa notícia. Ele já veio, já te salvou. E todo aquele que crê no seu nome tem vida eterna. Mas como eu falei para você, a gente vai se aprofundar nisso.
Porque todos nós temos bagunças na nossa vida. Toda vez que você vê alguma, é fácil reconhecer, afinal de contas você tem uma também. Então que você lembre disso, para que Deus possa ser glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Vamos ficar de pé? Pai, muito obrigado. Abre os olhos do nosso coração para vermos a verdade. Que humildade não é achar que eu sou pequenininho, a humildade é perceber o que é real, o que é verdadeiro, é que realmente sentir nós não somos nada. Todos pecaram, todos fracassaram, estão afastados e aquém da glória, do esplendor, da perfeição de Deus. Mas o versículo seguinte diz: mas todos são justificados gratuitamente pela sua graça em Cristo Jesus. Ajuda-nos a enxergar, Pai, que a mesma graça que nós recebemos está disponível, está para todos que têm uma bagunça na sua vida. Dá-nos visão para que esses dias, Senhor, sejam dias de crescimento, de revelação, de transformação na nossa vida. Recebe toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode louvar Ele bem alto, com a sua voz, com as suas palmas.